Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios, como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhem em suas redes sociais. Relato: de frente com um lobisomem ou um porco infernal? Olá, anfitrião, como vai? Me chamo Benedito e sou de Urupema, no Paraná. Atualmente moro em São Paulo. O relato que vou contar aconteceu com meu avô Miguel e seu irmão João há muitos anos atrás. Foi algo que me foi contado há muitas décadas e que ainda trago comigo até os dias de hoje, pois foi algo muito intrigante e assustador. Então, sem mais delongas, vamos à história. Tudo ocorreu no ano de 1965. Eles jamais imaginariam que mudar para o interior o fariam conhecer o sobrenatural, mas foi justamente o que aconteceu. Eles saíram do estado de São Paulo para morar em um sítio próximo a Urupema, no estado do Paraná. Era uma região de grande capão de mata na Serra das Torres, onde a agropecuária estava começando a ser desenvolvida em um local quase engolido pela floresta das araucárias. Miguel chegou ao sítio juntamente com seu irmão João e sua cunhada Lia. Ele estava viúvo e com um filho recém-nascido. Ele havia sido casado com a irmã dela. 2 irmãos de sangue, casado com 2 irmãs de sangue. Ela também estava com um filho pequeno e amamentava e criava os 2 meninos. Enfim, anfitrião, o que os 2 irmãos enfrentaram naquele sítio foi algo para deixar qualquer homem apavorado. Os primeiros meses morando lá foram relativamente normais. Se ocuparam de fazer uma rotina de trabalho, onde a Lia cuidava da casa e das crianças, enquanto eles cuidavam da lavoura e dos animais, e ao final do dia faziam o aceiro das cercas que ficava ao fundo do terreno. Lá havia também plantações de milho que dava limite às terras do antigo morador. Os 2 eram fazendeiros e haviam aprendido o ofício de ordenhar vacas com o pai deles. O trabalho com um pequeno rebanho de gado e de vacas leiteiras era bem cansativo. Haviam também alguns porcos e uma incontável quantidade de galinhas. O local demandava muito trabalho. A casa onde moravam não era muito grande, mas tinha uma varanda enorme na porta da cozinha que dava para frente de uma grande mata. O terreno no fundo era bem amplo, com alguns pés de bananeira que desapareciam subindo mata dentro. Com o tempo, a Lia começou a cultivar uma generosa horta, onde se dedicava algumas horas do dia cuidando do trabalho com as hortaliças. Havia um grande pé de araucária que fazia sombra em todo o quintal boa parte do dia. E era lá onde a Lia deixava os meninos dentro de uma caixa forrada com cobertores, enquanto trabalhava no plantio das suas mudas. O curral era imenso e inteiro construído com madeira de araucária, cercado por uma pastagem muito boa para os animais.
É importante ter uma ideia geral de como era o local para tentar entender o que realmente aconteceu. Bom, passado algum tempo em que se instalaram naquelas terras, receberam a visita do proprietário do sítio, que chegou acompanhado de um pequeno caminhão que levava algumas vacas. Todas elas estavam prenhas. O proprietário também entregou 2 rifles para o meu avô, aconselhando que fosse melhor andar sempre armado na região, pois lá havia algumas queixadas, que é um tipo de porco do mato e que causava muitos problemas. Um pouco antes de ir embora, o homem desejou que eles ficassem bastante tempo por lá, já que constantemente famílias entravam e saíam daquelas terras em questão de meses, sem muita explicação. Depois que fizeram o desembarque dos animais, o motorista do caminhão foi conversar com eles, dizendo que por salário nenhum ele ficaria naquele lugar. E isso foi motivo para prolongar a conversa entre eles. Eles se sentaram numa madeira no curral e lá ouviram atentamente o que o homem tinha a dizer, pois há anos ele prestava serviço ao proprietário do sítio, fazendo o transporte de animais para aquele local e conhecia bem a fama do lugar. O homem relatou que alguns anos antes de se mudarem para lá, nos fundos morou um senhor de idade avançada. Ele tinha uma aura sombria. Dizia que era conhecedor de práticas de magia negra. Tinha uma estatura baixa, pele bem clara e olhos profundamente azuis. Esse senhor ficou conhecido como o Criador de Porcos. Ele morava sozinho, mas ganhou fama por ser considerado um homem antipático com inclinações para coisas do mal. Diziam que ele tinha domínio sobre animais usando seu conhecimento e ajudava espíritos malignos. Suas terras ficavam justamente onde o meu avô e seu irmão estavam morando, praticamente dentro do capão da mata. Foi dito também que esse estranho homem capturava porcos selvagens para cruzar com seus animais domésticos, a fim de obter novas raças e lucrar com a venda. Apesar daquele homem ser de idade avançada, era muito ganancioso. Teve um dia que os moradores antigos do sítio se assustaram com o barulho que os porcos dele estavam fazendo. Ao longe, parecia que estavam maltratando os bichos, pois eles ficavam berrando durante muito tempo. Os gritos dos animais era de botar medo a qualquer um. Assustados, correram até lá para oferecer ajuda, mas quando chegaram, a cena que viram foi de verdadeiro horror. Havia uma criatura que parecia um porco maior do que qualquer outro já visto. Aquilo parecia resultado de uma cruza com javali. Ele estava devorando os mais fracos. Vendo aquela cena horrorosa, eles tentaram achar o homem que era dono dos animais, mas não encontraram em lugar nenhum. Então, temendo serem atacados por aquela criatura, eles fugiram do lugar. Depois daquele ataque, muitos animais conseguiram fugir da propriedade daquele senhor e começaram a viver dentro da mata. Um tempo depois, quando voltaram ao lugar, não encontraram mais nenhum animal e nem sinal daquele velho. O seu desaparecimento foi um mistério que ninguém nunca soube explicar na região. Enfim, anos se passaram e ninguém apareceu para reivindicar os direitos de herança. Então o lugar ficou abandonado. A vasta vegetação cobriu todo o local e logo desapareceu embaixo de enormes pés de pinha, fazendo que o povo acreditasse que aquele lugar era amaldiçoado por ter sido utilizado pelo feiticeiro para fazer seus rituais, que por si só
acabou provocando o seu fim. Coincidência ou não, após acontecer esses fatos, muitos animais domésticos começaram a ser encontrados parcialmente devorados. Algumas pessoas passaram a avistar um vulto de um animal muito grande e pesado na região. Diziam que a sua pelagem era negra e que a tal criatura percorria as noites pelos sítios e fazendas, causando um verdadeiro pânico na região. Começaram a correr boatos que aquele velho criador de porcos havia se transformado em um perigoso animal. Essa lenda ou boato começou a tomar conta da região, fazendo com que pessoas ficassem com medo de sair de casa assim que anoitecesse. Muitas pessoas acreditavam que aquela criatura se tratava de um lobisomem. Atormentados por aquela revelação, o meu avô e seu irmão resolveram não contar nada para Lia. A partir daquele momento, eles começaram a evitar de deixar ela sozinha e sempre a preveniam de não deixar as portas ou janelas abertas à noite e que os meninos ficassem longe da vista. Alegaram que o lugar onde moravam era praticamente dentro da mata e por lá haviam muitos animais selvagens. Depois daquela história, eles passaram a viver sempre com uma sensação de que algo sobrenatural estava bem perto deles e que poderia acontecer a qualquer momento. Era como se eles fossem vigiados por uma força invisível o tempo todo. Mas foi quando a quaresma chegou que os fatos sobrenaturais começaram realmente a acontecer. Poucas semanas antes de completar 6 meses morando no local, era o mês de abril e já era outono. Estava uma temperatura bem baixa. O frio era intenso, chegando a cair geada durante a madrugada. Então, eles fizeram algumas melhorias no local e uma delas foi cercar todo o terreno com cerca de alambrado, para proteção de todos e também dos animais que viviam no quintal. Haviam também 3 cachorros e as aves do galinheiro. Anfitrião, então veio o primeiro acontecimento, que foi num final de tarde. Era quase noite, quando o marido de Lia chegou quase sem fôlego em casa, dizendo que uma cabeça de porco havia sido jogada bem perto dele. Ele estava cuidando de uma plantação de milho e foi seguido por vários porcos selvagens que passaram correndo poucos metros dele. Os animais pareciam estar fugindo de alguma coisa. O João entrou em casa tão assustado que os seus olhos ainda estavam arregalados por conta da cena estranha e apavorante. Cético com tudo aquilo, meu avô Miguel foi até o local sozinho, pois seu irmão estava em estado de choque. Ele ficou andando pelo local, mas nada estava acontecendo. Foi então que uma cabeça veio rolando em sua direção. No susto, o meu avô apontou a espingarda e deu um disparo. Assustado com aquela situação estranha, ele voltou correndo para dentro de casa, sem entender o que havia visto. O tempo foi passando e as coisas foram ficando ainda mais estranhas. Passado mais uma semana, eles vivenciaram coisas estranhas durante a noite. Eles ouviam barulhos de passos de uma criatura pesada em volta da casa. Ela parecia estar cercando o local. Fazia sons de grunhidos que pareciam um ronco de um porco. Nem mesmo os cães latiam para afastá-lo. Dava para ouvir apenas o choro baixinho deles enquanto se escondiam dentro de suas casinhas. Na manhã seguinte de uma dessas noites assustadoras, o meu avô saiu e viu os 2 cães encolhidos debaixo de um tanque de lavar roupa. Então ele seguiu andando até os fundos da casa e percebeu que a cerca estava completamente destruída, e abaixo da cerca havia um grande buraco no chão
que parecia ter sido cavada por alguma coisa que entrou no quintal. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, mas aquilo os deixou tão assustados quanto os cães. Era certo que algo sobrenatural estava cercando eles e se aproximando cada vez mais. Andando mais um pouco pelo terreno, eles encontraram algumas galinhas mortas, mas estranhamente não havia nenhum sinal de ferimento. Dizem por aí que o medo excessivo pode matar uma galinha do coração. Preocupados com a sua segurança, eles decidiram fazer uma busca pelo sítio na tentativa de encontrar alguma pista que esclarecesse o que estava acontecendo. Então eles voltaram, contando que a lavoura de milho havia sido parcialmente destruída durante a madrugada. Os pés de milho estavam no chão, pisados e esmagados. Algumas espigas estavam devoradas. Naquela hora, o meu avô e seu irmão pensaram se tratar de uma manada de queixadas que provavelmente invadiu o lugar. Eles ficaram longas horas tentando entender o fato. Muitas coisas não pareciam simples de aceitar. Como não ouviram nada? E por que os cães não latiram? Eles só sabiam que uma criatura predadora entrou lá, matou algumas aves sem se alimentar delas e saiu em silêncio, sem deixar nenhuma pista. Mas isso foi só o início do inferno deles. Por várias noites, aqueles barulhos estranhos, aterrorizantes, continuavam a rondar a casa, e cada vez mais evidentes. Passou a despertar medo profundo em todos eles. A tal criatura parecia estar cercando e cada vez mais perto de entrar na casa. Por morarem em um lugar bem isolado no meio do mato, ainda não havia luz elétrica naquele sítio. Então, para não ficarem na mais profunda escuridão no terreno, eles passaram a acender grandes fogueiras no quintal para tentar afastar a presença daquela coisa. E até funcionou por alguns dias. Então teve um dia, um pouco antes de amanhecer, o João e Miguel saíram para ordenhar algumas vacas e viram algo que deixaram eles apavorados. Como ainda estava escuro, eles levavam lampiões em suas mãos e deixavam suspenso nos caibros do curral para retornar para casa. Só que ao entrarem no lugar, perceberam os animais em pânico, correndo de um lado para o outro como se estivessem tentando fugir de alguma coisa. O Miguel rapidamente alcançou seu rifle e um rosnado sinistro ecoou em seus ouvidos. Então, ele viu um bezerro ser brutalmente atacado por uma criatura monstruosa. Aquela coisa tinha uma força incontrolável. O seu tamanho era inumano, com presas afiadas que pareciam lâminas. Os seus olhos eram de um vermelho intenso que exalava uma aura maligna. Aquele ser abocanhou pelo focinho e arrastou o animal para fora do curral, não deixando a mínima chance do próprio ser salvo. A visibilidade, que era bem pouca por conta do horário, fez com que Miguel mirasse sem conseguir enxergar direito e dado um tiro às cegas. Ele não conseguiu saber se acertou alguma coisa, mas tentou assim mesmo. O meu avô e seu irmão ficaram parados ainda um tempo observando aquilo sem acreditar. Eles estavam completamente apavorados, anfitrião. Ficaram parados, ouvindo a criatura se afastando e os berros do garrote em meio àquela neblina densa que cobria todo o local. Naquela altura, eles não conseguiriam fazer mais nada. Depois daquela noite, e sabendo dos perigos que eles estavam enfrentando, o meu avô e seu irmão decidiram caçar a criatura. Foi aí que eles armaram-se com seus rifles e resolveram sair, deixando ali a aflita em casa.
mas eles não poderiam deixar aquilo acontecer novamente e a sua família correr risco de vida. Segundo meu avô, fazia um frio intenso naquele dia. Estava mais ou menos 2 graus negativos. Eles saíram por volta das 3 horas da tarde e, conforme foram avançando dentro da mata, notaram pegadas profundas no chão e um cheiro de podre no ar. Era como se algum bicho estivesse em decomposição, os acompanhando o tempo todo. Depois de andarem mais um tempo, eles viram uma clareira. Ao se aproximarem, eles perceberam um grande e estranho círculo que lembrava um ninho feito de galhos e folhas. Lá, a claridade do sol não batia de uma forma normal. O João notou algo se movendo no canto do seu olho. Era um vulto, uma sombra sinistra com silhueta humana. Aquilo se movia lentamente, até que do nada desapareceu em frente aos seus olhos, como se fosse uma fumaça negra. Foi aí que o inferno apareceu em uma forma de um animal muito grande. A criatura tinha a pelagem negra e surgiu emergindo das sombras das árvores. Ela caminhou até o centro daquele ninho e ficou lá, encarando os dois. O meu avô e seu irmão apontaram as armas e ficaram olhando os olhos da criatura, que claramente tinha algo demoníaco. Eram aqueles mesmos olhos daquela criatura que atacou o bezerro algumas noites antes. Eles nem pensaram muito, anfitrião, engatilharam as espingardas e começaram a atirar. Foram 2 tiros certeiros na cabeça da criatura, que caiu no chão ainda se debatendo. O João firmou o punho, apertando o cabo de uma faca que trazia consigo, se aproximou rapidamente e cravou no peito da criatura, que soltou um berro perturbador que ficou nas suas lembranças pelo resto de suas vidas. Então, do nada, eles ouviram um som estranho, como se fosse um murmúrio vindo do meio do mato escuro. Parecia uma voz de velho perdido no meio da mata. Assustados ao ouvirem aquilo, os dois simplesmente saíram correndo o mais rápido possível e saindo daquele lugar esquecido por Deus. Naquele momento, o meu avô e seu irmão perceberam que estavam enfrentando algo muito maior e perigoso do que imaginavam. Eles voltaram para casa sem saber o que o futuro reservava, mas continuaram mais alguns anos morando naquele lugar e nunca mais presenciaram nada sobrenatural. Apenas tiveram que aprender a lidar com as queixadas que insistiam em devorar as plantações de milho eventualmente. Bom, anfitrião, esse é o relato que eu queria compartilhar. Uma jornada incrível que meu avô Miguel e seu irmão João passaram naquele lugar. Eu nunca tive certeza se aquela criatura era de fato um porco ou um lobisomem, talvez algo ainda pior. Mas uma coisa é certa, seja o que for, não era algo desse mundo. Com toda certeza, eles vivenciaram momentos além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos Relatos da Fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Esse foi o relato de hoje. O que vocês acham? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que é possível tudo isso que foi contado? Deixe nos comentários e não se esqueçam, clique em curtir e compartilhe nas redes sociais e no WhatsApp. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.
Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações na tela.